Diga-me com quem andas e por onde andas, e eu direi quem você tem sido até este presente momento. Eu sei que muitos dos que estão assistindo esta aula acreditam no que eu estou falando. Acreditam que as pessoas com as quais andam qualificam estas pessoas perante quem as vê. Entretanto, a grande maioria agem como se não acreditasse nesse preceito. Porque para se selecionar as pessoas com as quais anda, é necessário que a pessoa tenha independência emocional para dizer sim ou não a quem bem deseja. E, entretanto, esta qualidade de dizer sim ou não é uma qualidade que nos desafia. E ao nos desafiar, às vezes, a gente hesita e não toma as decisões no momento certo. Frequentando os lugares certos e escolhendo as pessoas certas de acordo com o seu projeto de vida. Neste sentido, é que farei a aula de hoje. Mas antes eu tenho de dizer para você que eu sou Gil Barbosa e digo para você que ao longo desta trajetória eu apanhei demais para chegar aqui, para poder ter a formação de mais de 30 anos dedicadas ao desenvolvimento humano. E eu costumo dizer que no jardim zoológico da nossa espécie se acha de tudo, do absurdo encantador até o absurdo desesperador. Se você se identifica com isto que eu acabei de colocar, fique até o final, para você entender este processo e saber quão importante é você se treinar para escolher pessoas certas para frequentar lugares certos. Aproveito ainda para sugerir que tenha sempre caneta e papel na sua mão, para você anotar os seus insights, para você anotar as dúvidas que eu posso estar gerando em você com esta exposição. Os seus pensamentos, chamados insights, são ideias que podem mudar você de nível, se forem aproveitadas. Para isso é preciso que você as acolha. E escrever, anotá-las, é o modo mais eficaz que você tem de preservar as suas ideias. Te peço, ou sugiro a você, melhor dizendo, porque quem pede é aquele que não se acha merecedor do que vai pedir. Agora, aquele que sugere, sim, e eu tenho certeza de que eu estou fazendo o suficiente para merecer o seu ato de gratidão e me ajudar a divulgar este canal. Para isto, primeiro dê o seu like, faça aqui o seu comentário, concordando, discordando, não importa. O que importa é que, ao fazer isto, você está dizendo para o YouTube que está em um canal com conteúdos relevantes. Então, assim sendo, eu te convido a fazer isto e a divulgar o canal. Tá bem? Passe o link deste canal para o maior número de pessoas que você puder. Acontece que para se ter uma mente seletiva, você precisa ter alguns critérios. O primeiro critério é o seu propósito. O seu propósito é aquilo que, se você fizer, você se mostra da forma, com a identidade que você deseja para o mundo e para si mesmo.
Segundo, você sabendo o seu propósito, você sabe qual é a missão transformadora que você tem perante o mundo. E ao saber isto, você também, novamente, vai se sentir chamado a dizer não a muitas coisas e a dizer sim só o que te conecta com o seu propósito. Então, esta é uma situação que você precisa aprender. E eu começo trazendo aqui dados do palestrante Jim Rohn. Ele, em mais de 10 anos, ele afirma categoricamente que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. E eu digo que como esta premissa dele não foi para um laboratório de pesquisa para ser comprovada ou não, a experiência prática dele de evidências no dia a dia, como desenvolver, como treinador, como pessoa dedicada ao desenvolvimento humano, evidencia que este conhecimento que ele propaga é, sim, uma tese científica a ser provada. Por quê? Pelas evidências dos anos de atuação dele. Mas eu digo assim, que na realidade, para a nossa proposta de hoje, este princípio precisa ser adaptado. E eu digo que você é a média das pessoas com as quais você mais convive e de acordo com os lugares que você mais frequenta. Este princípio é o que eu quero estampar na aula de hoje. E o objetivo deste conteúdo é apresentar o comportamento mais poderoso usado pelas pessoas que usam seletivamente a sua mente para a obtenção de resultados de alta performance. Todas as dimensões da vida são comportamentos habituais, diferenciais que você possui, que te torna livre e responsável na condução, no controle da condução da sua vida. Isto é uma condução qualificada e conscientemente direcionada do seu agora para o futuro que tem a pessoa que você deseja se tornar, que é a sua melhor versão. Eu digo que o princípio que vamos trabalhar hoje, ele é um princípio moral, mas ele é também um princípio neurocomportamental. Ele é um princípio de crença. Ele é um princípio de quem está conectado com a sua identidade, porque se eu não estiver conectado comigo mesmo, como que eu vou selecionar as pessoas adequadas para eu conduzir a minha vida para onde eu sempre desejei? Como que eu vou ter o onde eu sempre desejei, sequer eu sei quem sou neste momento? Então, observe bem que é coerente, faz sentido a neurociência, a psicologia positiva, a inteligência emocional, tudo isso tem trabalhado neste sentido. Certo? Então, eu quero começar também citando alguns exemplos bem tranquilos. Na cultura popular e na nossa cultura de família, quem de vocês nunca ouviu um pai ou uma mãe dizer a frase "diga-me com quem andas que eu direi quem tu és"? Existem falsos biblistas atribuindo essa frase à Bíblia. Não, a Bíblia diz algo equivalente,
mas não necessariamente com estas palavras. Mas eu trago outros preceitos morais e comportamentais que são usados também pelas famílias em nosso processo educacional. Amigo, pelo traje se conhece um monge. Isto é verdade em tese, mas dentro dos ensinamentos da família, isto vale muitas das vezes como princípio de verdade e o é na circunstância correta. A questão é que nós pegamos os princípios de verdade e os aplicamos como verdade absoluta independente das circunstâncias que se vive no momento em que se aplica. Além disto, nós temos também aquelas relações de consequência, de responsabilidade dos nossos atos. O vitimista reclama e bota a culpa e se desculpa, mas o responsável olha para o ato, se reconhece como alguém que errou e simplesmente procura fazer da melhor forma possível a reparação do erro e a melhora de si, não cometendo mais os mesmos erros. E neste sentido, eu quero dizer o princípio muito conhecido também dentro de nossas famílias. Quem vai para o chiqueiro se equivale aos porcos. Na realidade, esse preceito em nível nacional é: quem com porco se mistura, come o que eles comem, ou seja, faré. Acontece que tudo isto se torna objeto da ciência do desenvolvimento humano quando nós estamos investigando o impacto destes fenômenos na inteligência humana. E nós procuramos pela origem disso, e veremos a origem disso na epigenética, ou seja, na nossa herança psíquica, emocional de nossos ancestrais, e do contágio social, que é o contágio social positivo e negativo. Os princípios que se adequam ao estilo de vida e ao meio ambiente da nossa existência, eles cooperam para o nosso crescimento. E os demais puxam para baixo. Ou seja, nos diminuem. Portanto, por favor, seja humilde e reconheça: não há comportamento neutro. Todo comportamento tem impacto positivo ou negativo. Varia de intensidade. E aí é que nós cometemos o principal erro no destreinamento de uma mente funcional, que é aquele de que o impacto é pequeno, eu assimilo. Só que esse impacto vem hoje, vem daqui a 2 dias. E cada vez que ele bate, a intensidade vai ficando maior, porque a marca anterior ainda está visível. É como que uma pequena pancada que causa uma pequena ferida. E antes da ferida fechar, você dá outra pequena pancada. E de pancada em pancada, isso se torna uma barreira existencial para o seu comportamento funcional. Acontece que tudo isto se revela na personalidade, na pessoalidade comportamental de todo ser que vive e respira como humano. Então, as manifestações fortemente impactadas, elas não precisam repetir para o impacto causar em nós, fixar em nós uma memória negativa que vai gerar um comportamento disfuncional, porque vai gerar uma crença doentia.
emocionalmente falando. Não estou aqui falando doentio no sentido médico patológico. Estou falando aqui no sentido emocional, canalizado para a palavra disfuncional, comportamento disfuncional. Bom, mas eu me lembro assim que essa história de diga-me com quem andas, diga-me os lugares que tu frequentas, eu direi quem tu és. Eu já vi assim na vida prática, experimentado por mim mesmo. É que quando eu era criança e por toda a minha adolescência, eu sempre gostei de ter amigos idosos. E ainda tenho alguns amigos idosos. Pessoas que me ensinaram muita coisa. Pessoas às quais eu sou tremendamente grato a Deus por ter conhecido estas pessoas. Por quê? Porque com elas eu não aprendi nada de livro, mas eu aprendi muito de etiqueta moral. E quando eu falo de etiqueta moral, não estou falando de moralismo, estou falando de comportamento funcional que dá resultado. Lembro-me de quando eu tinha aí por volta de 12 a 13 anos, os meus colegas me achavam metido, porque eu andava com pessoas de outra faixa etária. Entretanto, aquelas pessoas que entendiam o que eu estava fazendo, admiravam o meu interesse por eles, pelo que eles faziam. É que eu queria ser melhor do que eu me achava. O propósito era bom, mas a consciência era pequena para entender a minha própria propositura. E por isso, eu quero dizer para vocês que eu vou ter que contar para vocês uma outra história. Certa vez, em uma das muitas aulas que eu participei como aluno, um grupo de alunas reclamaram ao professor da falta de rapazes sérios, comprometidos, com quem se pudesse formar famílias. Ele ouviu atentamente a queixa delas. Em seguida, ele fez uma declaração seguida de uma pergunta. Ele disse: eu acredito na bondade humana. Eu acredito que haja pessoas boas, pessoas que querem fazer a diferença para si e para as pessoas às quais se ajuntarem. Agora eu quero perguntar para vocês. Vocês estão procurando no lugar certo por estas pessoas? Você acha que você vai achar uma pessoa desse jeito, numa balada com um som de centenas de decibéis, onde todo mundo fala com todo mundo, ninguém ouve ninguém, e sai de lá com zero de memória, porque você não conheceu ninguém novo? Esta pergunta, gente, parecia um velório depois. Elas abaixaram a cabeça, pensaram, e algumas reconheceram que realmente estava procurando pela pessoa certa, no lugar errado. Mas eu quero te contar a história mais intrigante que ilustra totalmente o conteúdo de hoje, mais do que qualquer explicação, do que qualquer dado científico. Eu quero contar para vocês a história do Eduard Bock. Eduard Bock. Ele viveu entre 1863 e 1930. Ele nasceu na Holanda
e faleceu nos Estados Unidos. E a família que teve um bebê era muito rica. A família fez investimentos errados e isso os empobreceu e fez com que esta família fosse da Holanda para os Estados Unidos. Lá aos 6 anos, o pequeno Eduardo já lavava vidraças de uma padaria para ajudar no orçamento da família. Aos 13 anos, esse adolescente teve que dar adeus para a escola para poder custear sua própria vida. E ele se empregou para entregar os jornais. E neste emprego, ele fez economia centralizado em uma ideia: conhecer as pessoas que faziam sucesso na sua época. As pessoas de destaque no mundo político, no mundo empresarial e no mundo da comunicação. Esse rapaz economizou por um bom tempo o dinheiro do almoço e do transporte para comprar a IA do seu tempo, que era uma enciclopédia Barça. Na enciclopédia Barça, ele se interessou por um único assunto. Qual era o assunto? Pessoas de destaque que possam me ensinar como ser uma pessoa de destaque no mundo das comunicações. Porque o primeiro emprego dele, ele caiu exatamente dentro de uma empresa de comunicação e era tudo que ele amava fazer. Pois bem, então lá nessa empresa, ele comprou essa enciclopédia Barça e o que ele fez? Bateu a bunda com luz de vela, lendo, noite após noite, a biografia de cada uma destas pessoas. Depois disto, ele sentou e escreveu cartas para cada uma destas pessoas, mostrando que ele conhecia estas pessoas e que ele queria conselho delas, para ele tocar a vida dele. Ao fazer isto, ele mudou o ciclo de sua existência. Ele otimizou, contactando as pessoas que poderiam mostrar para ele o caminho para ele chegar num novo nível. E fez mais. Fez perguntas tão inteligentes que levou a muitos daqueles que receberam as suas cartas não só respondê-las com todo o cuidado, mas ainda o convidar para visitá-los. E foi assim que ele saiu das ruas como entregador de jornal e foi parar nos principais salões que congregavam as pessoas influentes dos Estados Unidos naquela época, mais precisamente em Nova York. Ao fazer isto, ao contactar estas pessoas, ele mudou o seu ciclo relacional, ele selecionou pessoas e ao adentrar onde elas frequentavam, ele conectou-se a um ambiente totalmente diferente do que era a sua realidade. E desse jeito, ele pôde transcender. E aos 27 anos, ele já era muito bem remunerado. E em pouco tempo, se tornou um dos grandes investidores no meio da comunicação, no meio da comunicação da sua época. Foi o primeiro especializado
em imprensa direcionada às mulheres. Então, veja bem. Agora, gente, acho que eu não preciso dizer muita coisa para que você legitime, mas além de legitimar, viva o preceito. Diga-me com quem andas. Diga-me com onde você vai, que eu te direi onde você vai chegar em muito pouco tempo. Bom, para que isso não fique só no lero-lero, anotem aí, com caneta e papel, as perguntas para você fixar a aula de hoje e fixar este preceito de forma prática, racional na sua vida. De forma emocional, precisa de outros treinamentos. Mas hoje, uma coisa de cada vez. Vamos pelo racional primeiro. Para você ser bem-sucedido em alguma coisa, olhe as pessoas com as quais você conviveu e anote o nome delas. Veja que linguagem elas tinham. O que significa isso? Significa que esta pessoa sabia tomar decisões. Por quê? Porque quem tem a linguagem adequada age adequadamente. E quem age adequadamente toma as decisões pelo que deve ou não fazer. Certo? E não basta saber tomar decisões quando a oportunidade chega, mas é tomar decisões em momentos desafiadores para você construir a oportunidade que você deseja. Tá bem? Se estas pessoas que você escolheu não moram no seu país, já morreu, vá, leia a biografia dela. Veja os lugares que ela frequentou. Visite esses lugares na medida do possível com visita virtual ou personalizada ou pessoal. Tá? Pergunta 2. Para que você se interesse por você, para que este alguém que você vai procurar interesse por você como alguém desconhecido, é preciso que você demonstre que você o conhece e o distingue no meio da multidão. Então, eu te pergunto, você já leu a biografia de alguma pessoa que você admira? Se não, comece hoje. A sugestão que eu te dou. 3. Diante destas pessoas, não se esconda. Não tenha vergonha de ser quem é. Apresente a sua vulnerabilidade, como o Eduardo Bock fez. E ele fez isso por quê? Porque ele tinha força emocional, ele não tinha vergonha de quem ele era. Ele não esperou comprar o sapato que era usado nos salões de festas, que eram usados por pessoas de destaque na sua época para ir ao encontro delas. Ele foi mostrando que era, que estava, que nasceu, que as circunstâncias da vida o colocou em uma situação inferior àquela pessoa, mas ele foi porque ele sabia que aquela pessoa conhecia o degrau de cima. E ele queria esse degrau de cima. Então, ele era corajoso, ele tinha objetivos claros, e aí eu te pergunto, o quanto de coragem você tem para isso? Que objetivos já estão esclarecidos na sua mente? Porque isto, aliado a um bom poder de comunicação, e o bom poder de comunicação é você, antes de tudo, ser sincero, ser direto, não ficar explicando, não pedir justificação, vai e diz o que você precisa. Porque se tem uma coisa que estas pessoas querem, é entender a sua demanda para te atender logo.
para ficar livre de você? Não, para que você volte com novas demandas, porque cada demanda que ele te ajuda a atender, ele também melhora. Ele fica melhor naquilo que ele já é bom. Então, veja bem, para fazer isto que eu estou te pedindo, eu vou te mostrar o passo a passo do Eduardo Bocchio. Primeiramente, ele alinhou seus valores e foi direto naquilo que interessava a ele. Foi sincero e correto com as pessoas que ele procurou. Ele não foi para pedir só ajuda. Ele foi e ofereceu-se como reciprocidade e equilíbrio. Ele buscou proximidade de relação e não uma hierarquia para se submeter. Ele ofereceu o que ele tinha, que era a disposição para aprender. E na humildade pediu para ser ensinado. Ele demonstrou potencial como? Fazendo perguntas inteligentes e tendo um comportamento diferenciado do que a maioria tinha. Isto o levou a atrair a atenção das pessoas que ele procurou. Além disso, ele criou meios e gerou oportunidades para frequentar os ambientes que tinham outro nível de pessoa, outro nível de sociedade, outro nível de contágio social, outro nível de valores. Ele fez isto para escolher pessoas. Agora vejamos como ele escolheu os ambientes certos. Ele procurou as pessoas experientes que sabiam e já haviam feito o que ele desejava fazer de si. E ele procurou ambientes que estas pessoas frequentavam. Ele não procurou melhorar sozinho, na escuridão de um quarto, mas ele foi para o campo de batalha. Ele se expôs. Ele aceitou pagar o preço, correr o risco de pagar o mico, mas voltar para casa maior do que ele saiu. Procurou ambientes conectados ao que ele desejava. E esses ambientes, congruentemente, contribuíram para que ele tivesse o futuro que ele teve. Finalmente, eu quero te pedir para você incluir no exercício de planejamento da sua vida perguntas direcionadas para as pessoas e para encontrar os lugares apropriados para você. Essas perguntas podem ser: que qualidades eu preciso para me tornar a pessoa que eu desejo? Que qualidades eu já tenho para me tornar a pessoa que eu desejo? Que lugares eu tenho que frequentar para me tornar a pessoa que eu desejo ser? Certo? Feito isto, você vai voltar e olhar pela média das pessoas. À medida que essa média das pessoas, que as pessoas melhoram, a média do seu comportamento melhorará. Opa, coisa boa. Gente, por favor, se inscreva no canal se essas aulas estão fazendo sentido para você. Com esta aula, eu estou chegando à aula, ao vídeo de número 79 neste canal. E este canal, creio eu, ainda não tem um ano. E se tiver, mesmo assim, ele tem bastante vídeos. Ele tem a primeira jornada, que é você conhecer a si mesmo. A segunda jornada, onde eu mostro a autoridade adquirida pela prática, no campo de batalha, atendendo pessoas, fazendo melhoramento e desenvolvimento humano
com estas pessoas. E, finalmente, esta era, que é a era da construção, da mente empreendedora. E é por isso que a mente seletiva está ocupando 10 aulas dessa etapa. E depois ainda teremos mais 10 aulas para fechar essa jornada. Essa jornada de construir um passo a passo a vida plena, abundante, que todos nós desejamos, com saúde, com família, com alegria, vivendo a felicidade na rotina do dia a dia. Então, o meu abraço, o meu agradecimento para você que ficou até agora. Tchau!